O estúdio da Rede Globo estava lotado. Luzes brancas refletiam no chão polido, o público murmurava, as câmeras deslizavam lentamente. No centro do cenário, duas cadeiras viradas uma de frente para a outra, separadas apenas por uma pequena mesa com 2 copos d'água. À esquerda, Galvão Bueno ajeitava o paletó, folheando as anotações com uma expressão que misturava impaciência e antecipação. À direita, Roberto Carlos ajustava o microfone preso à camisa branca, respirando fundo, com aquele olhar sereno que tantas vezes precedeu suas corridas explosivas na lateral esquerda do Brasil. Boa noite, Brasil! Hoje, de frente com Galvão, recebe um dos jogadores mais icônicos da nossa história, mas também um dos mais controversos. Roberto Carlos, o homem do chute impossível, o lateral que dividiu opiniões. Herói ou acaso da física? Gênio ou sortudo? Vamos descobrir. A plateia reagiu com aplausos e algumas vaias. Roberto sorriu de leve. Estava acostumado. Desde os anos 90, cada conquista vinha acompanhada de uma dúvida. Cada gol seu era analisado como se fosse um acidente de laboratório. Mas ele não estava ali para brigar. Estava ali para explicar. Ou talvez, finalmente, ser ouvido. Galvão inclinou-se para a frente. A França, 1997. Torneio de Lyon. Aquela cobrança de falta que desafiou a lógica. A bola saiu em curva impossível, enganou o Barthez, virou mito. Mas, me diga, Carlos, foi técnica ou foi sorte? O silêncio se alongou. As câmeras focaram em seu rosto. A pergunta, ainda que repetida 1000 vezes, carregava agora o peso de um julgamento nacional. Ele respondeu com calma. Foi trabalho. Trabalho de muitos anos chutando uma bola velha contra um muro de tijolos em Garça, no interior de São Paulo. Cada dia, depois da escola, até a perna doer. Quando você faz algo 10.000 vezes, o mundo chama de sorte. Eu chamo de persistência. Alguns aplausos discretos surgiram da plateia. Galvão, porém, não parecia satisfeito. Mas você também ficou conhecido por falhas defensivas, principalmente em 2006. Muita gente ainda diz que você abandonou a marcação contra a França. O Brasil perdeu, e o país inteiro chorou. Você entende por que te culpam? Roberto engoliu seco. Por um instante, a lembrança do rosto de Zidane cruzou sua mente. Entendo. Quando o Brasil perde, alguém precisa pagar. E é mais fácil culpar o que está na tela, o que aparece na câmera. Eu estava lá, sim. Mas o futebol é coletivo. Quando perdemos, é porque todos erramos, inclusive quem nunca entrou em campo. Galvão cruzou as pernas, encarando com olhar inquisidor. Você nunca pensou em pedir desculpas à torcida? Roberto levantou a cabeça lentamente, com um brilho nos olhos que misturava mágoa e dignidade. Pedir desculpas por quê? Por ter dado a vida pelo meu país? Por ter jogado com febre, com dor, sem dormir? Eu não me escondi. Eu estava lá, lutando. E se o Brasil perdeu, eu chorei junto. Só que as pessoas não viram as lágrimas, viram só o replay. A plateia ficou em silêncio absoluto. Até Galvão hesitou por um segundo, surpreso com a firmeza emocional daquele homem. Mas ele seguiu o roteiro. Você sempre foi acusado de ser arrogante, de não aceitar críticas, de viver isolado depois que voltou ao Brasil. O que há de verdade nisso? Roberto respirou fundo, olhou para as câmeras, como se falasse com cada brasileiro sentado no sofá de casa. Eu venho de um lugar onde ser calado era uma forma de sobrevivência. Em Garça, quem falava demais, apanhava. Então eu aprendi a ouvir, a suportar. Quando cheguei à Europa, não sabiam quem eu era. Zombavam do meu jeito de falar, do meu cabelo raspado, das minhas pernas curtas. E eu calei, e deixei a bola falar. Só que o silêncio também tem um preço. As pessoas confundem silêncio com soberba. Eu só aprendi a não responder com raiva. Uma senhora na plateia enxugou uma lágrima. Galvão, percebendo a reação, tentou manter o tom firme, mas sua voz já não soava tão agressiva. Mas, Roberto, você sempre teve uma carreira de luxo, grandes clubes, fama, dinheiro. É difícil para o povo entender você como vítima. Ele sorriu de leve. Luxo? Galvão, quando eu cheguei no Real Madrid, dormia em um quarto minúsculo, sem falar espanhol direito, com saudade da minha mãe. No primeiro treino, tomei 2 canetas de um atacante reserva e ouvi o técnico dizer que brasileiro só servia para festa.
Eu voltei pro quarto e chorei. Mas no dia seguinte, voltei mais cedo pro treino. E foi assim, todos os dias. Não foi sorte, foi dor transformada em força. O público começou a aplaudir com mais energia. Galvão respirou fundo, fechou o caderno e apoiou o queixo nas mãos. Você acha que foi injustiçado pela imprensa brasileira? Roberto olhou diretamente para ele, sem desviar o olhar. Acho que a imprensa faz o que precisa para vender manchete. E eu não culpo ninguém. Mas às vezes, o que vocês chamam de análise é só julgamento disfarçado. Quando eu fazia gol, era milagre. Quando errava, era falta de cérebro. Só que ninguém perguntou por que eu continuava jogando mesmo com a perna operada. Eu não buscava ser o melhor, só queria honrar a camisa. Galvão baixou o olhar por um instante. O público, antes dividido, agora aplaudia de pé. O clima que antes era de tribunal transformou-se em homenagem. Mas Carlos ainda não havia terminado. Eu não vim aqui para me defender. Vim para agradecer. Porque cada crítica me ensinou a não desistir. Quando vocês disseram que eu era limitado, eu voltei pro campo e chutei mais 1000 bolas. Quando disseram que eu era um lateral ofensivo que não sabia marcar, eu aprendi a correr de volta. O que me moveu não foi o aplauso, foi o amor pelo jogo. O silêncio que seguiu foi comovente. Galvão olhou para o público, depois para ele. Você mudou, Roberto. Hoje eu vejo outro homem. Ele sorriu. Não mudei, Galvão. Só deixei que me conhecessem. A gravação terminou com abraços tímidos, aplausos, e uma câmera lenta final mostrando o rosto emocionado de Carlos, enquanto Galvão, ainda com o microfone em mãos, parecia refletir sobre tudo o que ouvirá. Naquela noite, as redes sociais explodiram. Hashtag Roberto Carlos Verdade subiu para o topo dos trending topics. Alguns jornalistas diziam, Carlos manipulou bem as emoções. Outros, mais humildes, admitiam, a gente nunca escutou esse lado. Mas a cena mais marcante aconteceu na manhã seguinte. O sol nascia sobre São Paulo. Roberto saiu de casa cedo, com boné e óculos escuros. No portão, uma vizinha o esperava com um bolo simples nas mãos. Seu Roberto, eu vi o programa ontem. Desculpa se um dia eu falei mal. O senhor é gente de verdade. Ele sorriu, agradeceu e seguiu andando. No caminho, um motorista de ônibus parou o veículo, abriu a janela e gritou. Valeu, Roberto. Você é do povo, cara. Ele levantou a mão, acenando. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o Brasil olhava sem julgamento. Na banca de jornal, a capa do Globo dizia: Roberto Carlos emociona o país, do chute à alma. E a do Folha de São Paulo. Galvão enfrenta, mas o Brasil abraça. Do outro lado do estúdio, Galvão Bueno lia as manchetes com um misto de orgulho e arrependimento. Ligou para a produção e disse apenas: prepare uma segunda parte. Mas dessa vez, quero ouvir mais e falar menos. Naquele dia, o país inteiro percebeu algo que sempre esteve ali, mas poucos enxergavam. Roberto Carlos não era apenas o homem de um chute impossível. Ele era a prova viva de que o verdadeiro talento não nasce da glória, nasce da coragem de continuar, mesmo quando todos duvidam. A repercussão do programa ainda ecoava nas redações. No dia seguinte à entrevista, as televisões reprisavam trechos do diálogo entre Roberto Carlos e Galvão Bueno. As pessoas paravam nas padarias, nas filas de ônibus, nos bares. Falavam sobre a calma, a sinceridade, a dor escondida por trás daquele olhar sereno. Era como se o Brasil tivesse descoberto um novo Roberto Carlos, ou talvez, o verdadeiro. Na sala de reuniões da Rede Globo, Galvão assistia em silêncio à reprise do programa. A voz dele soava diferente no replay, mais dura, mais fria. A cada pergunta agressiva, ele se encolhia na poltrona. Não gostava do que via. Fui longe demais, pensou. Ao lado, o produtor Mário quebrou o silêncio. Foi histórico, Galvão. O país inteiro está comentando. Sim, mas eu não sei se foi justo. Aquela frase ficou ecoando em sua cabeça o resto do dia. Ele, o homem acostumado a narrar vitórias, a construir heróis, havia percebido que, às vezes, a própria imprensa criava feridas que demoravam a cicatrizar. À noite, em casa, sentado diante da TV desligada, Galvão pegou o celular e procurou por Roberto Carlos Garça. Encontrou vídeos amadores, reportagens pequenas, depoimentos esquecidos. Um vídeo chamou a atenção.
Uma gravação de 2009, feita por um repórter de interior, mostrava Roberto entregando uniformes e bolas novas para crianças em um campinho de terra. Nenhum patrocínio, nenhuma câmera oficial. Apenas ele, de chinelo e camiseta, sorrindo com os garotos. No vídeo, uma senhora dizia: "Ele vem aqui todo dezembro, traz brinquedo, traz comida. E nunca quer aparecer. Diz que é para não atrapalhar o Natal das crianças." Galvão pausou o vídeo. Ficou em silêncio por longos minutos. Quantas vezes eu falei dele sem saber disso? Pensou. Decidiu agir. Pegou o telefone e ligou para um velho amigo. Cafu. Cafu, é o Galvão. Preciso te perguntar uma coisa. O Roberto é assim mesmo? Do outro lado, o capitão da seleção de 2002 riu. Assim como reservado, silencioso, fazendo as coisas sem querer crédito. Cafu respondeu sem hesitar. Sempre foi. Ele nunca quis ser estrela, Galvão. Ele só queria jogar bola. Enquanto a gente saía para jantar, ele voltava pro hotel para treinar chute de falta. Às vezes ficava sozinho até de madrugada. Galvão ficou em silêncio. E por que nunca falou disso? Porque ele não precisa que o mundo saiba. O Roberto não joga para ser aplaudido. Joga porque ama o jogo. Naquela noite, Galvão não dormiu. Dias depois, ele viajou até Garça, no interior de São Paulo. Ninguém sabia. Nenhuma equipe, nenhuma câmera. Apenas ele e um motorista. Ao chegar, percebeu como o lugar era simples. Ruas estreitas, casas pequenas, crianças correndo descalças. Perguntou a um senhor onde ficava o campinho do Roberto. O homem sorriu e apontou. Segue ali, depois da igreja. Se tiver barulho de bola, é lá mesmo. O campo era de terra batida, cercado por alambrados velhos e través tortas. Um grupo de meninos jogava, gritando vai, Cafu, chuta, Ronaldo. Galvão se aproximou. Vocês conhecem o Roberto Carlos? Um dos garotos, magrinho, respondeu com orgulho. Ele veio aqui no Natal passado. Deu chuteira pra gente. Disse que um dia alguém daqui ainda ia jogar no Real Madrid igual a ele. Galvão sorriu. E vocês acreditam nisso? Claro. Ele disse que se a gente treinar todo dia, nada é impossível. Por um instante, Galvão sentiu algo que há muito tempo não sentia: esperança. Aquele homem que ele tantas vezes criticou estava ali, invisível, transformando vidas. Ele se afastou, olhou para o céu de Garça e sussurrou: talvez o Brasil nunca tenha conhecido o verdadeiro Roberto Carlos. De volta a São Paulo, Galvão pediu à produção para rever antigos arquivos da Copa de 2002. Passou horas assistindo às gravações. Em cada jogo, observava o lateral de cabeça raspada correndo, voltando, cruzando, sorrindo com os companheiros. E, num momento, parou a fita. Era o gol de Rivaldo contra a Bélgica. Na jogada, Roberto cruzava com perfeição, depois voltava para marcar. Ele sempre fez o que ninguém via, murmurou. No dia seguinte, Galvão tomou uma decisão inesperada. Procuraria Roberto pessoalmente. Ligou para o assessor da CBF, conseguiu o número e marcou um encontro em um centro de treinamento em Campinas, onde o ex-lateral costumava treinar com jovens atletas. O sol de fim de tarde pintava o campo de dourado. Roberto estava lá, apitando, corrigindo posições de garotos de 15, 16 anos. Usava boné, camiseta simples e um sorriso calmo. Quando viu Galvão se aproximando, parou. Os garotos se entreolharam, surpresos. Galvão Bueno? Aqui. O narrador tirou os óculos escuros, se aproximou devagar. Posso conversar com você um minuto, Roberto? Carlos assentiu, e ambos se sentaram num banco de madeira à beira do campo. O vento soprava leve. Por alguns segundos, o silêncio bastou. Galvão começou. Vim pra te ouvir, sem microfone, sem câmera. Depois do programa, eu percebi que nunca te conheci de verdade. E acho que te julguei errado. Roberto ficou olhando para o horizonte, os meninos treinando ao fundo. Você fez o que achou certo. Cada um faz o que aprendeu. Você aprendeu a perguntar. Eu aprendi a calar. Galvão abaixou a cabeça. Eu fui duro demais. Roberto balançou a cabeça. Às vezes, é preciso alguém ser duro pra gente se tornar mais forte. Quando você me criticou em 2006, eu fiquei com raiva. Mas, no fundo, usei aquilo pra continuar.
Foi ali que percebi que queria ser mais do que um jogador. Queria ser alguém que inspirasse. O narrador respirou fundo. E conseguiu. O Brasil inteiro está falando de você. Só que agora, com respeito. Roberto sorriu de leve. Respeito não se pede, Galvão. Se constrói, dia após dia, mesmo quando ninguém está olhando. O sol começou a descer no horizonte, banhando os dois em luz laranja. Posso voltar aqui um dia? Perguntou Galvão. Pode, mas não pra me entrevistar. Vem ver esses meninos jogarem. Eles são o futuro. Eu só tô tentando mostrar o caminho. O narrador assentiu, emocionado. Ao sair do campo, olhou para trás e viu Roberto ajudando um garoto a amarrar as chuteiras. Um gesto simples, mas cheio de significado. Na semana seguinte, Galvão voltou à TV. O cenário era o mesmo, mas o olhar era outro. Diante das câmeras, começou o programa com voz serena. Boa noite, Brasil. Na semana passada, tivemos um encontro intenso com Roberto Carlos. E hoje, quero começar com uma confissão. Eu errei. Errei por olhar para um jogador e esquecer o homem. Por buscar manchetes, e não histórias. Fui a garça, vi o que ele faz, vi o que ele representa. Roberto Carlos não é só o lateral do chute impossível. É o brasileiro que não desistiu quando tudo dizia para parar. É o símbolo de quem vence o preconceito com trabalho silencioso. A plateia o aplaudiu. Ele prosseguiu. Há heróis que gritam, e há heróis que apenas continuam caminhando. Roberto Carlos é desses. E hoje, se existe um pedido de desculpas a fazer, ele é meu. Obrigado, Roberto, por me ensinar que nem toda a verdade cabe numa entrevista. O programa terminou com imagens antigas, gols, sorrisos, abraços. E, ao fundo, uma nova legenda. Não é sobre chutar forte. É sobre continuar acreditando. No dia seguinte, as ruas respiravam emoção. Nos bares, o povo comentava. Até o Galvão pediu desculpa. Agora sim, justiça foi feita. Roberto Carlos sempre foi grande. Só faltava o Brasil enxergar. Em Garça, os meninos que treinavam com ele colaram no muro do campinho um cartaz feito à mão. Nosso herói é de carne e osso. Carlos chegou, viu o cartaz e apenas sorriu. Um dos garotos perguntou: Professor, o senhor ficou bravo com o Galvão antes? Ele pensou um pouco antes de responder. Não, filho. Às vezes as pessoas falam sem entender. Mas o importante é quando elas aprendem a escutar. O garoto sorriu. Então o senhor perdoou ele. Perdoar é fácil quando você entende que ninguém te deve amor. O amor, a gente dá porque quer. O menino correu de volta pro campo, chutando a bola com força. Carlos ficou ali, observando, o vento bagunçando o boné. Alguns dias depois, Galvão recebeu um envelope. Dentro, havia uma foto antiga. Ele e Roberto juntos, em 2002, logo após o Penta. No verso, uma frase escrita à mão. Obrigado por me ouvir, finalmente. O RC. Galvão segurou a foto por um tempo. Depois, colocou-a na estante do escritório, ao lado de uma bola autografada. Naquela noite, escreveu em seu diário: Aprendi que o silêncio de um homem pode dizer mais do que 1000 entrevistas. Roberto Carlos me ensinou que grandeza não está na força da perna, mas na nobreza do coração. E assim, o Brasil voltou a falar de Roberto Carlos não como mito ou vilão, mas como símbolo de humanidade. As emissoras reprisaram seus melhores momentos, mas agora com outra narração. Não a do comentarista que julgava, e sim a do homem que compreendeu. Nos campos de várzea, nas escolas, nas casas simples do interior, crianças repetiam o movimento do chute impossível, mas com uma nova inspiração, não de querer ser famoso, e sim de nunca desistir. E em algum lugar de Garça, sob o pôr do sol, Roberto Carlos continuava treinando, calado, sorrindo, enquanto as crianças gritavam: Chuta, professor, chuta igual 97. Ele ria, ajeitava a bola e dizia: Não é sorte, meninos. É amor. O vento de outono soprava sobre São Paulo quando Roberto Carlos recebeu o convite. O e-mail vinha de uma organização chamada Futuro Global, sediada em Madrid, dedicada a projetos sociais com jovens refugiados. A mensagem era simples: queremos que você participe de um evento beneficente com ex-jogadores para arrecadar fundos. Não é sobre fama, é sobre esperança. Ele leu devagar, respirou fundo e sorriu. Madrid,
O lugar onde viveu os anos mais intensos de sua carreira. Onde venceu, errou, foi amado e criticado. Voltar lá seria como revisitar um passado que nunca deixou de pulsar. Do outro lado do oceano, em um estúdio no Rio, Galvão Bueno observava as manchetes no monitor. Roberto Carlos em missão humanitária na Espanha. Ele leu em silêncio, sem ironia, sem o olhar cético de antes. Havia algo diferente naquele nome. Era como se, agora, cada letra carregasse uma história que ele finalmente compreendia. 2 semanas depois, o avião pousou no aeroporto de Barajas. Roberto desceu discreto, de boné e jaqueta simples. Nenhum assessor, nenhuma equipe de filmagem. Apenas ele e uma mochila surrada com uma chuteira velha dentro. A mesma com que treinava os meninos em Garça. Em Madrid, o evento aconteceria em um centro esportivo nos arredores de Valecas, bairro de imigrantes, cheio de crianças marroquinas, colombianas e senegalesas. Quando ele chegou, o campo era de grama artificial, cercado por muros coloridos e desenhos feitos por voluntários. As crianças o esperavam com olhares curiosos. Algumas sabiam quem ele era, outras só ouviam o nome como lenda. Uma garota magrinha, de cabelos trançados, perguntou: "Você é mesmo o homem do chute que faz curva?" Ele riu. "Sou só um homem que gosta de bola. A curva, às vezes, vem sozinha." As risadas quebraram o gelo. Roberto começou a organizar as crianças, explicando passes, toques, posicionamento. Falava devagar, com paciência. Quando uma bola escapava, ele mesmo corria atrás. Quando um menino errava, ele batia palmas e dizia: "Não é erro, é tentativa. E tentar é o começo de tudo." Enquanto isso, à distância, uma equipe da Telemadrid observava. Um cinegrafista reconheceu o ex-craque e começou a gravar, discretamente. Aquela tarde simples logo se transformaria em algo maior do que todos imaginavam. À noite, Roberto voltou para o pequeno hotel onde estava hospedado. Sentou-se à janela, olhando as luzes da cidade que um dia o aplaudiu e o criticou. Pegou o celular e viu uma notificação. Vídeo de Roberto Carlos ensinando futebol viraliza na Espanha. Ele clicou. O vídeo mostrava o momento em que ele abaixava para amarrar o cadarço de uma criança. O título dizia: "O mesmo pé que marcou gerações agora ensina crianças a sonhar." Ele suspirou. Não gostava de holofotes, mas sabia que, às vezes, a luz servia para iluminar mais do que um rosto, servia para inspirar. Na manhã seguinte, a imprensa espanhola abriu manchetes. "Eu herói silencioso vuelve a Madrid. O herói silencioso volta a Madrid." Em São Paulo, Galvão Bueno acordou com a notícia estampada em todos os sites. Ligou a TV, e o noticiário exibia imagens do evento. Roberto sorrindo, abraçando crianças, chutando bolas. Galvão encostou-se na cadeira e sussurrou: "Ele continua sendo o mesmo garoto de Garça." Decidiu ligar para a redação. "Quero fazer uma matéria especial. Nada de polêmica. Quero contar o que ele está fazendo na Espanha. Quero que o Brasil veja o homem, não o mito." Os produtores ficaram surpresos. "Você mesmo vai narrar, Galvão?" "Claro. E dessa vez, com o coração." 3 dias depois, Roberto recebeu um convite inesperado: visitar uma escola de jovens refugiados em Retafe. Lá, conheceu um grupo de adolescentes que haviam fugido da guerra e encontravam no futebol uma forma de recomeçar. Um deles, chamado Malik, perguntou: "Você acha que eu posso jogar num clube grande um dia?" Roberto olhou nos olhos dele. "Você pode ser grande em qualquer lugar, Malik. Mas antes de jogar com os pés, tem que jogar com o coração." O garoto sorriu. Naquela hora, uma jornalista espanhola aproximou-se, pedindo uma entrevista. "Você voltou a Madrid e trouxe esperança. Sente que agora o mundo entende quem é Roberto Carlos?" Ele respondeu com serenidade: "Não me importa se o mundo entende. O importante é que essas crianças acreditem que podem." A resposta viralizou ainda mais do que o vídeo. Enquanto isso, no Rio, Galvão preparava a gravação do programa especial. O roteiro era simples: uma narração poética, imagens de arquivo, cenas da viagem e uma trilha suave. Quando começaram a gravar, ele falou com voz firme, diferente, sem o tom crítico, sem o orgulho habitual. "Durante anos, eu narrei gols de Roberto Carlos. Vi a bola fazer curvas, vi redes balançarem, vi estádios inteiros se levantarem. Mas hoje, pela primeira vez, vejo que nunca narrei o homem por trás do chute.
O menino de Garça que virou símbolo de persistência. O jogador que aprendeu a vencer o silêncio e transformá-lo em lição. As imagens mostravam Roberto caminhando entre as crianças de Valecas. Ele não precisa mais de troféus. Já ganhou o que o futebol tem de mais raro: o respeito. Não o respeito imposto, mas aquele que nasce quando alguém escolhe fazer o bem sem precisar ser visto. A câmera então mostrava o rosto de Malik abraçando-o. Talvez seja isso que significa ser eterno. Não marcar um gol na final, mas marcar o coração de quem nem tinha bola para jogar. Alguns dias depois, Roberto foi convidado para participar de um amistoso beneficente em homenagem a ex-jogadores. No vestiário, reencontrou velhos companheiros, Zidane, Figo, Raul. O clima era leve, de nostalgia. Zidane, sorrindo, se aproximou. Ainda dá para fazer aquela curva, hein? Roberto respondeu rindo. Só se o vento ajudar, como sempre. O jogo foi simbólico. No segundo tempo, aos 43 minutos, o juiz marcou uma falta na intermediária. A torcida começou a gritar: "Chuta, Roberto! Chuta!" Ele olhou para o gol, ajeitou a bola, respirou fundo. O estádio inteiro silenciou. E, por um instante, o tempo voltou. 1997, Lyon, Barthez, a bola dançando no ar. Mas desta vez, não era sobre provar nada. Era sobre agradecer. Ele chutou. A bola fez a curva, beijou a trave e entrou. O estádio explodiu em aplausos. Crianças pulavam, velhos torcedores choravam. Zidane correu e o abraçou. A curva ainda sabe para onde ir. Roberto respondeu, sorrindo. Agora ela vai pro coração das pessoas. Aquela noite, o vídeo do gol correu o mundo. Mas o que mais emocionou não foi o chute, foi o abraço, o sorriso, o olhar tranquilo. No Brasil, Galvão narrava o replay com voz embargada. Senhoras e senhores, o mesmo chute que desafiou a física acaba de desafiar o tempo. Roberto Carlos, o homem que chutou a bola e acertou o coração do mundo. Silêncio no estúdio. Depois, aplausos. Não havia ironia, apenas respeito. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para voltar ao Brasil, Roberto estava no aeroporto quando ouviu uma voz familiar. Era um rapaz de uns 20 anos, de boné e mochila. Senhor Roberto, lembra de mim? Eu sou o Pedro, de Garça. O senhor me deu uma bola quando eu era menino. Aquela bola me fez nunca desistir. Hoje estou estudando futebol em Valência, com bolsa. Os olhos de Roberto brilharam. Pedro, eu lembro, claro. Que alegria, rapaz. O jovem apertou sua mão. Eu só queria dizer obrigado. O senhor mudou minha vida. Roberto colocou a mão no ombro dele. Não, Pedro. Quem mudou sua vida foi você. Eu só te mostrei que era possível. Quando o garoto foi embora, ele ficou parado, observando. Um sentimento de paz o envolveu. No avião, enquanto o motor roncava e o céu se abria sobre o Atlântico, uma comissária o reconheceu discretamente. Senhor Carlos, posso deixar isso com o senhor? Ela entregou uma revista. Na capa, O Homem que Chutou a Bola e Acertou Corações, por Galvão Bueno. Ele abriu e leu. Às vezes, passamos a vida inteira narrando histórias sem perceber que a maior delas está diante dos nossos olhos. Roberto Carlos me ensinou que o futebol é só um idioma, e a bondade é a tradução universal. Roberto fechou a revista, encostou a cabeça na janela e olhou o oceano. Sorria. Não porque era exaltado, mas porque sabia que, finalmente, havia sido compreendido. Ao chegar ao Brasil, foi recebido sem tumulto, sem flashes. Apenas um grupo de crianças esperava com uma faixa. Bem-vindo, professor. Ele se abaixou, abraçou cada uma e disse: Vamos treinar. A bola ainda tem muito que ensinar. Enquanto o sol se punha sobre Garça, uma narração ecoava nos televisores de todo o país. Era Galvão, encerrando seu programa especial. Hoje, quando o Brasil fala de Roberto Carlos, não fala só do jogador. Fala do homem que nunca precisou gritar para ser ouvido. Fala do menino que não fugiu das críticas, mas as transformou em luz. Fala do brasileiro que, mesmo depois da glória, continua dividindo o que tem de mais precioso, o coração. E a imagem final mostrava Roberto caminhando pelo campo de terra, com as crianças correndo atrás, o sol alaranjado iluminando o horizonte. A câmera se afastava lentamente, e sua voz, suave, encerrava. A bola passa.
A fama passa. O que fica é o que a gente faz pelos outros. O sol nascia devagar sobre Garça, tingindo o céu de laranja e dourado. O canto dos pássaros misturava-se ao som distante de marteladas e risadas infantis. Era um dia comum, mas, para a pequena cidade do interior paulista, algo extraordinário estava acontecendo. No antigo terreno baldio perto da rodovia, uma construção tomava forma. Um campo de grama novinho, vestiários pintados de branco e verde, arquibancadas pequenas, mas acolhedoras. Acima do portão principal, uma placa simples dizia: Centro Esportivo Roberto Carlos, onde o sonho começa de novo. Roberto estava ali desde cedo, de calça jeans, camiseta e chapéu, observando os trabalhadores terminarem os últimos detalhes. As mãos calejadas seguravam uma garrafa d'água, o olhar sereno acompanhava cada gesto. Não havia cerimônia, nem imprensa, nem autoridades. Era o jeito dele, silencioso, verdadeiro. Do outro lado da rua, um carro preto parou discretamente. De dentro, desceu Galvão Bueno, agora de cabelos mais grisalhos, usando óculos escuros. Ninguém o reconheceu. Ele não vinha como repórter, nem como narrador. Vinha como alguém em busca de paz. Carregava um pequeno caderno de anotações e um coração leve. Coisa rara para um homem que passou a vida medindo palavras e emoções diante de milhões. Galvão caminhou até a cerca e ficou ali, observando. Viu Roberto orientar um grupo de garotos que ensaiavam passes curtos, rindo das trapalhadas deles. Viu as meninas, de chuteiras gastas, tentando aprender a dominar a bola. Viu o brilho nos olhos de quem, mesmo sem futuro garantido, já se sentia vencedor por estar ali. O narrador pensou: ele fez o que muitos de nós só prometemos. A brisa trouxe o cheiro de grama nova. Roberto caminhou até um canteiro e se ajoelhou, plantando uma muda de ipê. Um voluntário perguntou por que ele mesmo queria fazer isso. Porque tudo que cresce com as próprias mãos floresce com mais verdade. Galvão sorriu em silêncio. Pegou o caderno e escreveu: o homem que já fez a bola voar agora ensina as raízes a crescer. Naquela tarde, os portões foram abertos pela primeira vez. Não havia palco, nem som, nem jornalistas. Apenas crianças, pais e vizinhos. As risadas enchiam o ar, e um coro improvisado começou a cantar: Roberto, Roberto, nosso amigo do pé certo. Uma senhora idosa aproximou-se dele. Usava um vestido simples e carregava um bolo embrulhado num pano. Meu filho, o senhor talvez não se lembre de mim. Eu sou a mãe do Joãozinho, aquele menino que o senhor ajudou com os estudos faz uns anos. Ele sorriu. Lembro sim, dona Marta. Como está o Joãozinho? Ela enxugou as lágrimas. Virou professor, moço, professor de educação física, e disse que aprendeu com o senhor que quem ensina com amor nunca envelhece. Roberto segurou as mãos dela. Então valeu a pena. Ela sorriu. Valeu, e muito. O senhor não deu só bola, deu dignidade. A frase ecoou como poesia no ar. Um grupo de voluntários começou a distribuir lanches e uniformes. As crianças corriam, abraçavam o ex-lateral, pediam autógrafos. Mas ele apenas ria e dizia: assinatura não ganha jogo. O que ganha é treino e coração. Galvão observava tudo, imóvel. Queria se aproximar, mas sabia que aquele momento não precisava de microfones. Decidiu apenas assistir. Ficou ali até o sol começar a cair, e o campo se encher de luz dourada. Quando o jogo inaugural começou, Roberto colocou as crianças em campo e pegou o apito. O primeiro toque na bola foi tímido, depois veio o segundo, e logo a alegria tomou conta. Um dos meninos tropeçou e caiu. Ele correu, levantou o garoto e disse: sabe o que faz um campeão? Cair e levantar rápido. O menino riu, enxugando o rosto suado. Na arquibancada, Galvão fechou os olhos por um instante. Pela primeira vez em muitos anos, não ouviu o barulho das torcidas, nem o som das cornetas. Apenas o eco puro de uma infância que o futebol ainda era capaz de resgatar. Pegou o caderno novamente e escreveu: o silêncio de Garça é mais bonito que qualquer final de Copa. À noite, depois que todos foram embora, Roberto caminhou pelo campo vazio. O vento soprava leve, as través reluziam sob a luz dos refletores. Ele parou no meio do gramado, olhou para o céu e lembrou-se de tudo. Do menino descalço chutando bola contra o muro, do Real Madrid, da seleção, das críticas, da entrevista com Galvão, das lágrimas escondidas e dos sorrisos que vieram depois. De repente, ouviu passos atrás.
Virou-se, era Galvão, caminhando devagar, com um leve sorriso. Eu sabia que ia te encontrar aqui. Roberto riu. Você nunca perde um jogo, hein? Dessa vez, eu só vim assistir. Ficaram lado a lado, olhando o campo. O narrador respirou fundo e disse: é bonito ver o que você construiu, Roberto. Sem câmeras, sem marketing, só com alma. Ele respondeu com simplicidade: a gente passa a vida tentando deixar algo. Uns deixam estádios, outros livros. Eu só queria deixar um campo onde as crianças possam sonhar. Galvão ficou em silêncio. Depois, falou com voz baixa: posso te confessar uma coisa? Claro. Aquela entrevista, aquela primeira, anos atrás, foi o momento em que eu mais errei na televisão. Eu achei que estava fazendo jornalismo, mas estava machucando alguém. Roberto olhou para ele. Tranquilo. Você só perguntou o que o país queria perguntar. E eu precisei responder do meu jeito. Se não fosse por aquele dia, talvez eu nunca tivesse aprendido a falar de verdade. Então você me perdoa? Ele sorriu. Já perdoei antes mesmo de você pedir. Porque quando a gente entende o coração dos outros, a raiva perde o sentido. Os dois ficaram em silêncio, ouvindo o vento. De longe, uma bola esquecida rolou até os pés de Roberto. Ele a pegou, olhou para o gol vazio e, sem dizer nada, chutou. A bola fez uma leve curva e beijou a rede. Galvão riu. Ainda tem a mágica. Não é mágica, é memória. No dia seguinte, Galvão voltou ao Rio e escreveu o último texto de sua carreira. O título era simples, mas carregado de emoção: O Silêncio de um Campeão. No artigo, ele dizia: o mundo conheceu Roberto Carlos pelo chute que desafiou a física. Mas eu conheci o homem que desafia o tempo. Ele não precisa de estádios lotados, nem de câmeras para provar quem é. Seu gol mais bonito não teve torcida, teve gratidão. Seu troféu mais valioso não brilha em vitrines, brilha nos olhos de crianças que agora acreditam em si mesmas. Roberto Carlos me ensinou que ser campeão é continuar jogando mesmo quando o jogo da vida muda as regras. O texto viralizou. Mas, diferente de outros tempos, Roberto não quis aparecer na TV, nem comentar. Apenas sorriu quando viu o título. Pegou o celular e mandou uma mensagem curta: obrigado por entender, meu amigo. Meses se passaram. O centro esportivo se tornou ponto de encontro da comunidade. Aos fins de semana, famílias inteiras assistiam aos jogos. Crianças que antes passavam o dia nas ruas agora aprendiam disciplina, trabalho em equipe e respeito. No muro ao lado do campo, alguém pintou uma frase em letras grandes: o maior gol é acreditar. E ninguém sabia, mas foi Galvão quem mandou pintar, discretamente, como um gesto silencioso de amizade. Certa noite, o ex-jogador caminhava pelo campo vazio, já iluminado pela lua. Parou diante da trave e sorriu. Atrás dele, uma voz suave, de Dona Marta, a mãe de Joãozinho: o senhor ainda treina? Sempre. O corpo envelhece, mas o coração ainda quer jogar. Ela riu. O senhor podia ter ido embora, morar na Europa, viver de luxo. Por que ficou? Ele olhou para o horizonte e respondeu: porque aqui é onde as histórias começam. E eu quero estar onde os sonhos ainda são possíveis. A velha senhora sentiu e disse: o senhor tem alma boa, seu Roberto. E alma boa é o que falta no mundo. Ele apenas sorriu. Em uma das tardes seguintes, o centro recebeu visita de repórteres. Queriam gravar uma matéria sobre o impacto social do projeto. Roberto permitiu, mas pediu uma condição: não falem de mim. Falem deles. Na reportagem, só se via as crianças, as famílias, o campo. Nenhuma palavra sobre o fundador. Ainda assim, ao final, o repórter não resistiu e disse: alguns heróis vestem capa, outros vestem chuteira. Um ano depois, Galvão voltou a Garça para a reinauguração da quadra coberta. Caminhou até o portão e viu um mural enorme com fotos antigas. Roberto pequeno com uma bola de pano, Roberto com a seleção, Roberto com as crianças. No centro, uma frase escrita à mão: a força de um homem não está no chute, mas no coração. Ele tirou o boné, emocionado. Roberto viu de longe, foi até ele e o abraçou. Você veio de novo. Não podia faltar, irmão. Vai narrar o jogo de hoje? Galvão riu. Não, hoje, quem narra é a vida.
Os dois riram juntos. E enquanto o jogo das crianças começava, o som das gargalhadas enchia o ar. No final do dia, quando o sol mergulhava atrás das montanhas, Roberto caminhou sozinho até o meio do campo. Olhou ao redor, o barulho das crianças, as redes balançando, o cheiro de terra misturado com esperança. Fechou os olhos e murmurou para si: valeu a pena. A câmera imaginária se afastava, mostrando o campo inteiro, as luzes acesas, as vozes alegres ecoando. Em off, a voz de Galvão encerrava a história, suave, emocionada. O tempo vai levar nossos títulos, nossas vitórias, nossas manchetes. Mas o que Roberto Carlos construiu aqui o tempo não apaga. Porque não é feito de concreto, nem de fama. É feito de amor. E amor, meus amigos, é o único gol que ninguém consegue defender. Fade out. Silêncio. A tela escurece. E no fundo, o som de uma bola rolando. O símbolo de que o jogo continua.